falar com o pastor Luciano, nós temos falado sobre a fé evangélica, aquela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E a palavra do Senhor diz que nós devemos defender essa fé, conhecer essa fé e apresentar a defesa. E hoje nós vamos continuar então essa reflexão a partir de Hebreus, no capítulo 11. Por favor, abra sua Bíblia, então, em Hebreus, no capítulo 11, versículos 20 a 22. Hebreus 11, 20 a 22. Eu peço que enquanto tu estiver fazendo a leitura da palavra, que não permita a entrada das pessoas, por favor, para não atrapalhar. Obrigado. Hebreus 11, 20 a 22. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios órgãos. Vamos orar. Deus maravilhoso e santo, bendito seja o teu nome. Nosso coração se alegra em ti, meu, porque o Senhor nos permite mais este momento de oásis, de refrigério, de gozo, de alegria na tua presença. Nós lemos esse texto da tua palavra hoje à noite, meu Pai, que começa com essa palavra, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Que seja assim, meu Deus, porque nós estamos aqui nesta noite por causa do Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer. Nós estamos aqui para reconhecer a tua soberania, para dizer-te, Pai, que é maravilhoso andar contigo. Nós te bendizemos pela tua santidade, pela tua generosidade, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor inefável. Nós louvamos o Senhor. Obrigado, meu Senhor, também pela tua palavra. O Senhor não nos deixou à mercê das nossas próprias ideias. O Senhor nos deu a tua palavra. Senhor, por meio desta palavra, fala ao nosso coração. Edifica a nossa vida, traz transformação, traz renovo ao nosso coração. Nós vamos começar hoje, Pai, esses 21 dias de adoração por meio da oração, da consagração pessoal de cada um. Senhor, que sejam dias indizíveis, dias incríveis da nossa vida. Mas neste momento eu te peço, Senhor, fale ao nosso coração. Edifica a nossa vida. Ministra na nossa vida, né? Senhor, eu te ofereço nesse momento as minhas palavras como um culto pessoal ao Senhor. Sejam palavras que edifiquem, transmitam graça e que cheguem, Pai, às tuas narinas como um aroma suave. Sejam aceitáveis na tua presença nesta noite, tanto meditar do meu coração quanto as minhas palavras para o louvor da tua glória. Senhor, vem fazer tabernáculo no nosso meio nesta noite. Vem, meu Senhor, para se relacionar de modo íntimo e pessoal com cada um de nós nesta noite, meu Senhor. Traz um renovo ao nosso coração, ministra na nossa vida e leva-nos daqui, Senhor, para uma vida diferenciada. Queremos ser bênçãos, queremos ser abençoadores, queremos ser instrumentos das mãos do Senhor. Por isso, Deus, fala agora o nosso coração. Nós te oramos em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pode ser sentado. Meus amados, eu me lembro, já fiz referência disso a vocês em outra ocasião, que lá no interior de Minas Gerais, pelo menos na região de Minas Gerais, onde eu nasci, a gente, quando era criança, era treinado para pedir a bênção dos mais velhos. Não importava quem era a pessoa, se era mais velho, você tinha que pedir a bênção. E eu, desde menino, me incomodava muito com isso, porque eu entendia que aquilo não tinha muito sentido. Sair pedindo a bênção a qualquer um.
E eu sempre, nesse particular, fui um tanto desobediente, porque eu não concordava com essa ideia. Isso aí pedindo a bênção a qualquer um. Então, cresci, me tornei pastor, me tornei pai, e continuei entendendo que a bênção é algo muito especial para que seja assim distribuída de qualquer jeito. Na Igreja de Jesus hoje, há um costume estranhíssimo de, num determinado momento, e isso é muito comum nas igrejas, pedir para todo mundo levantar a mão para abençoar. E aí todo mundo levanta a mão e abençoa. Tem gente que levanta a mão e não sabe nem o que está fazendo. E tem gente lá que levanta a mão para abençoar e nem aliança com Deus tem. E não é incomum que tenha aliança com o inferno. Mas levanta a mão e abençoa. Eu fui a um casamento lá do Lago Norte, em que eu vi gente no meu convívio, no condomínio, que tem laços com o inferno. Mas a despeito desses laços com o inferno, o que fazia o casamento lá na frente, na hora de abençoar os studentes, ele pediu que todos os presentes estendessem a mão para abençoar. Incluindo aí, é claro, esses que têm aliança com o inferno, que prestam culto por meio de magia aqui na DF-140. Quando eu vou fazer um casamento de alguém que é da igreja ou que não é da igreja, eu só faço depois que tenho uma convicção. Se aquelas pessoas entenderam o que é a bênção de Deus. E se elas não querem simplesmente um ato litúrgico para atender a uma conveniência social de ter a entrada da noiva, vestido branco, padrinhos, mas se eles estão efetivamente entendendo o que significa abençoar. E a minha impressão, querido, é que a igreja não entende com muita clareza o que significa esse abençoar. E aqui esse texto que nós vemos nessa noite começa com essa palavra curiosa, versículo 20. Pela fé, igualmente, ou seja, o que vai ser dito daqui para frente, ele compara ao que está daqui para trás. Ele compara o oferecimento de Isaac, ele compara a tudo aquilo que aconteceu na vida de Abraão e os outros heróis da fé, sobre os quais nós já refletimos. Então ele diz, pela fé, igualmente, Isaac abençoou. Olha que interessante. Pela fé, Isaac igualmente abençoou. Abençoar pela fé. E aí o texto diz assim, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. E o que é que isso aqui nos ensina? É que a fé evangélica nos permite antever o agir de Deus no futuro. A fé evangélica nos permite ver, contemplar, acreditar, projetar aquilo que ainda não aconteceu, com receio de ser mal interpretado, especialmente porque, eventualmente, essa mensagem pode depois ir para a internet. Até certo ponto, esta bênção de Isaac sobre os dois filhos, nós podíamos dizer que era uma bênção profética. Eles estavam sendo abençoados numa perspectiva daquilo que se esperava aconteceria com eles no futuro. E é interessante, queridos, que aconteceu exatamente como foi abençoado. A bênção proferida era ao mesmo tempo uma expectativa daquilo que Deus faria, alicerçada nas promessas que Deus já tinha feito. Deus tinha feito promessa a Abraão. Deus tinha reprisado essas promessas a Isaac. E agora Isaac vai abençoar os seus filhos. E ele abençoa de acordo com as promessas feitas. Mas ele faz uma projeção para amanhã, para um futuro. E aí tem algo grandioso, querido. É que a bênção que ele proferiu diz respeito a nós. Notem bem, um homem de Deus, estende a mão, abençoa
E isso ultrapassa os séculos, os milênios, e chega até nós hoje, porque nós estávamos inseridos na bênção proferida. Entende a grandeza disso, querido? O tamanho do significado desta bênção? Um homem estende a mão e uma enorme parcela da humanidade é abençoada. Um homem estende a mão e uma nação inteira fica debaixo do juízo de Deus. Abra suas Bíblias, por favor, em Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Também no versículo 27 e 29, depois 39 a 40. Gênesis 27. Olha o que acontece aqui. Ele diz que pela fé ele abençoou, não foi? Agora, olha o que o texto diz sobre essa bênção. Gênesis, no capítulo 27. Primeiro, nos versículos 27 a 29, nós lemos assim, queridos. Bênção que foi proferida sobre Jacó. E aqui não vamos entrar em discussão sobre a maneira como ele recebeu essa bênção. O fato dele ter ludibriado o irmão, etc., a gente fala sobre isso depois. Mas aqui a bênção é proferida assim. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Esse texto estava falando de que nação, querido? A nação de Israel. Agora reparem na bênção quando é proferida, porque o texto lá fala de duas bênçãos. Agora reparem na bênção proferida sobre Esaú. Versículos 39 e 40. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Vocês viram que a bênção começa com uma palavra muito negativa, mas aponta para um dia de libertação. Vocês sabem qual foi a nação que adveio de Esaú? Quem se lembra? Algum aluno da Ana eventualmente deve saber. Sabem? Sabem? Então, algum aluno da Ana, salva aí e diga qual foi o povo que veio. Edomitas, exatamente. Tá salva a aula da Ana. Os edomitas, quando Israel estava indo em direção à terra prometida, tiveram um entreveiro com os edomitas. E num tempo em que Israel estava fragilizado, a parte sul de Israel, Judá, quando estava sendo levado para o cativeiro, ainda tiveram os opressores a ajuda dos edomitas. E vem uma palavra profética de Deus contra eles. Mas aí Deus diz assim, quando vocês se libertaram, ou seja, há uma porta aberta, há uma possibilidade, há uma saída. Então era uma bênção. Havia uma constatação de algo ruim que aconteceria, mas haveria uma bênção. Tá certo, querido? Havia uma porta de saída. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, queridos, é para o fato de que a bênção proferida por aquele pai, Isaque, o homem de Deus, que estava debaixo de uma promessa de Deus, a bênção proferida foi a bênção que aconteceu. Agora preste atenção aqui, pais. Eu estou falando agora especialmente aos pais, não às mães, aos pais. Não sei se lá na sua casa tem esse costume de pedir a bênção o tempo todo. Talvez sim. Não há nisso nenhum mal. Não há nisso nenhum mal. Mas qual pai aqui poderia lembrar de uma bênção que proferiu sobre o filho? Ultimamente. Você lembra de alguma bênção que você proferiu? Eu abençoei meu filho com essa bênção. Não precisa dizer, mas quem lembra?
Você lembra? Todo dia, mas lembra a bênção que proferiu? Ou só diz Deus te abençoe? Você fala uma bênção, profere uma bênção. Ótimo. Sabem por quê, querido? Quando nós abençoamos, nós precisamos acreditar que estamos abençoando. Mas se a gente solta a bênção assim como se fosse um bom dia, você já viu como é que a gente fala no trabalho? Tudo bem? A pessoa diz tudo bem ou tudo mal, mas não tem tempo para discutir o assunto. A gente não pergunta se está tudo bem, realmente interessado em saber se está bem. É só para mostrar que está visto, está interessado na pessoa. Mas isso que o Flávio acaba de falar, é o que nós precisamos fazer. Abençoar. Abençoar todo dia. Abençoar com consciência. Saber a bênção que estamos proferindo. Com que bênção nós estamos abençoando os nossos filhos? Eu, às vezes, faço isso até hoje. Agora, sobre um deles, não tem como fazer mais, porque casou só quando eu for ao apartamento dele. Mas eu passo pelo quarto, passava pelo quarto dos meus filhos, agora só sobre a Ana Paula. Passo por lá e abençoo. Eu abençoo. Agora, não digo só Deus te abençoe. Eu profiro uma bênção, uma palavra abençoadora. Nós precisamos crer nisso, queridos. Por quê? Isaac proferiu essa bênção pela fé. O que significa isso? Irmãos, ele acreditava que, de acordo com as promessas de Deus para ele, aquela bênção teria um efeito, teria um resultado. Mas eu, como líder da minha casa, faço uma outra coisa. Eu abençoo também a vida da Ana. Porque eu tenho autoridade para abençoar. Nós gostamos tanto dessa ideia da autoridade, do líder da casa. Temos o controle da TV, não é? Somos o dono do controle. Mas, queridos, será que ao mesmo tempo nós estamos entendendo, nós, os homens, o papel que nós temos para abençoar nossa casa? Para abençoar os filhos, de acordo com as promessas de Deus para os filhos, dos filhos dele. Deus tem promessa para os filhos dos filhos. Mas nós estamos abençoando pela fé, na proporção dessas promessas. Aqui o texto diz: Isaac, pela fé, abençoou. Ele antecipou os acontecimentos com essa bênção. Num certo sentido, nessa hora, queridos, esse pai estava sendo um profeta. Ele estava sendo um profeta porque ele entendia o propósito de Deus. Isaac era a continuação da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus. Essa palavra foi reprisada a Isaac. Isaac teve 2 filhos. A continuação dessa promessa literalmente estava sobre um. O outro precisaria de uma libertação. O que eu deduzo disso aqui, o que eu entendo disso aqui, queridos, é que quando aquele pai abençoava, ele não o fazia como uma coisa comum, como uma coisa qualquer. Ele o fazia com a consciência de que na mão estendida dele estava a bênção de Deus para alguém. A mão estendida dele era um canal de Deus para alcançar uma pessoa. Infelizmente, a ideia da bênção hoje se banalizou. Todo mundo abençoa o tempo todo, para lá e para cá. Todo mundo abençoa todo mundo estende a mão. Isso é algo tão sério que no Novo Testamento, a Bíblia diz assim: tem alguém doente? Chame os presbíteros e estes imponham as mãos. Por que não diz assim, chama alguém da igreja e este impõe as mãos? Porque, queridos, abençoar exige autoridade para abençoar. Você, esposo, tem autoridade para abençoar. Você, pai, tem autoridade para abençoar. No lar onde não há um pai que teme a Deus, ou um pai que usa da autoridade para abençoar, você, minha irmã, faça esse papel, mas abençoe. Invoque o nome de Deus sobre o seu filho. Invoque o nome de Deus sobre sua filha. Abençoe. Não economize em abençoar. Eu lembrei dessa expressão porque eu estou vendo o Danilo lá atrás. E foi a mãe do Danilo que me deu essa lição.
A mãe dele um dia chegou para mim e disse, lá naquela outra igreja, pastor, não economize em pôr a mão na minha cabeça. Sempre que você tiver chance, põe a mão na minha cabeça e me abençoe. Vocês sabem que aquilo foi impactante para mim. Foi impactante. Porque eu pensei, é verdade, é verdade. Eu posso abençoar e não estou abençoando. Tem um presbítero amigo meu que já não fala comigo há muito tempo. Ele não fala comigo há uns 4 anos, 4 a 5 anos, pelo menos 4. A nossa última conversa foi o dia que eu disse para ele assim, você é presbítero, você se apresenta por aí como homem de Deus, etc. Mas, na verdade, você não usa a autoridade que tem, porque você não abençoa. Você é só um homem de negócio que discute os negócios da igreja. Ele disse, você não pode me julgar. Eu disse, não estou julgando não, eu estou vendo. Eu estou vendo. Irmãos, quem tem autoridade para abençoar, tem que abençoar, deve abençoar. Não economiza não. E você, minha irmã, meu irmão, encontrou o pastor, encontrou um presbítero, encontrou alguém que tem autoridade, aproveita e pede a bênção. Pede a bênção. Eu me lembro de um professor no seminário ter dito assim, o homem mais feliz é aquele que tem mais gente orando por ele. Então, sempre que eu posso e tenho oportunidade, eu peço essa bênção. Eu encontro algum pastor, vou pregar em alguma igreja. Não é incomum que depois eu vou à casa do pastor para jantar e tal, e ele diz assim, agora, pastor, você antes de ir embora vai abençoar a minha casa. Faço uma oração, sempre faço. Mas ao final eu digo assim, já te abençoei sua casa, agora você me abençoa também. Eu também quero essa oração. Eu quero receber a bênção. Não economize em abençoar você que tem autoridade para abençoar. Chama a atenção dos presbíteros dessa igreja, os em disponibilidade e aqueles que estão efetivos. Abençoem. Abençoem. Eu já disse isso a vocês uma vez e repriso. Sei que estou repetindo. Mas eu me lembro do dia que o Elias esteve lá, aquilo foi importante para mim. Que ele foi e disse assim, Deus me mandou aqui para pôr a mão em você e te abençoar lá dentro daquele hospital. E ele tinha autoridade para fazer isso como homem de Deus, como presbítero que é. Ele recebeu imposição de mãos, ele tem autoridade. Eu disse, exerça essa autoridade. O Mário hoje é pregador naquela igreja lá em Cabeceira Grande. Um dia ele veio para mim reclamando que não tinha espaço na igreja onde estava para exercer ministério. Eu disse, porque não quer. Que autoridade para exercer você tem. Você não foi escolhido presbítero, você não foi ordenado presbítero. Você está esperando o quê? Querendo o quê mais? A autoridade para exercer ministério você tem, o que você não está fazendo. Você não está se utilizando da autoridade que tem em favor do povo de Deus. Comece a fazê-lo. Comece a fazê-lo. Última palavra aos pais e esposos. Meus amados, abençoem as suas casas. Em nome de Jesus, abençoe as suas casas. Você, irmã, que não tem o seu marido no Senhor, chame eventualmente um presbítero na sua casa. Chame um pastor na sua casa, para que ele possa abençoar o seu lar. Possa abençoar a sua casa. O Chico abriu um escritório ali, um dia desses, para advogar. E ele me chamou lá. E disse, pastor, eu gostaria que você fosse lá para abençoar o meu escritório. E eu fui, nós oramos lá e abençoamos aquele escritório. E alguém pode pensar assim, não, se o pastor abençoou, vai ficar rico. Não, talvez a bênção é livrá-lo de ficar rico e abandonar o Senhor. Entendem isso, querido? Tem um texto em que, no livro de Provérbios, diz assim, Senhor, eu te peço que o Senhor me dê 2 coisas antes de eu morrer. Não me deixa ficar tão pobre que eu envergonho o teu nome roubando. E nem tão rico que eu me esqueça do Senhor. Às vezes o pastor vai lá e abençoa aquele escritório, e a pessoa pensa, agora só vem cliente, só de milhões para frente. Não, às vezes a bênção de Deus é livrar aquela pessoa da riqueza que vai tirá-la dos caminhos do Senhor. Nós precisamos acreditar que a bênção proferida, antecipa aquilo que Deus vai fazer. E Deus faz. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar mais na bênção de Deus. Porque pela fé, Isaac abençoou. E a bênção proferida foi a bênção realizada. Nós estamos falando de uma família. Abraão, Isaac. E agora o versículo seguinte fala
naturalmente, de Jacó. Versículo 21 diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou. Olha de novo aí, querido. Isaac abençoou. Agora Jacó segue a trilha do pai. Você está percebendo isso, querido? Isso é comum. O filho repetir aquilo que o pai fazia. Mas se ele nunca vê o pai fazendo, como é que ele vai fazer no seu próprio lar? Como é que ele vai fazer com os seus próprios filhos? Mas aqui o texto diz que ele, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Vamos deixar essa história de bordão para outra ocasião. Mas o que eu percebo aqui, mais uma vez pensando na fé evangélica, esse conjunto de princípios, de valores e de ações sobre os quais temos falado nesses últimos domingos, a fé evangélica abençoa segundo o propósito de Deus e não segundo o desejo dos corações dos homens. Esse texto, quando fala que ele abençoou os dois filhos de José, depois você leia e confira a bênção que está proferida em Gênesis 47, 31 até 48, 20. Eu não vou ler o texto, é grande. Noutra ocasião a gente pode fazer. Hoje é dia de ceia, o tempo não nos permite. Mas aqui diz que ele abençoou os dois filhos de José, e você vai ver uma coisa muito interessante lá. Ele já estava idoso, e ele não conseguia enxergar. Mas acontece algo muito interessante, que ele louva a Deus por ter dado a ele o privilégio, não só de rever José, que ele pensava que tinha perdido, mas de ver os filhos de José. Não ver com os olhos, mas por causa da presença dele, está ali junto dele. E aí ele abençoa os dois filhos de José, mas aí acontece algo muito interessante, querido. José, ali está Jacó, aqui está José. Era comum que o filho mais velho recebesse a bênção. Era o direito dele de primogenitura. Então, aquele que deveria ser abençoado de modo especial, sobre ele repousava a destra, a mão direita, sobre o outro a esquerda. Então, José se aproximou de Jacó com os dois filhos. O mais velho, do lado esquerdo, para a mão direita de Jacó repousar sobre ele. O mais novo, do lado esquerdo. Mas aí Jacó, que já estava cego, ao invés de estender a mão direita assim, ele cruzou os braços. Passou a esquerda para a direita para a esquerda. Aí o filho José falou: pai, está errado. O senhor está abençoando errado. O primogênito não é esse. Esse é o mais novo. E ele disse: é assim que é para ser. Vocês percebem a direção de Deus nessa bênção? O homem estava cego, mas ele pôs a mão onde tinha que pôr e abençoou do jeito que tinha que abençoar. Mas antes de abençoar, ele disse assim: os teus filhos, a partir desse momento, não são mais teus filhos, são os meus filhos. E é por isso que nós temos os dois filhos de José recebendo, dentre as três maiores porções de terra em Israel, duas ficaram com os filhos de José, Manassés e Efraim. E assim eles foram abençoados. Vejam vocês, queridos, que a bênção não foi de acordo com o que o pai dos meninos queria. A bênção foi como Deus queria que fosse. Se você, pai, está no temor do Senhor, se você anda na direção do Espírito Santo, se Deus fala com você, se você ouve a voz de Deus, e se você é obediente à voz de Deus, você não vai abençoar segundo o desejo dos homens. Você vai abençoar segundo a direção do Espírito Santo na sua vida. Mas para isso, você tem que estar em intimidade com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Você tem que andar com Ele, entender a voz dEle, a direção dEle. Jacó não precisou enxergar com os olhos do corpo para saber que tipo de bênção ele deveria proferir, porque ele proferiu a bênção dirigido por Deus. Às vezes os pais pensam que abençoar os filhos é que sobre eles venha riqueza. Às vezes, querido, o plano de Deus não é que seu filho seja saudável o tempo todo. Vocês imaginam que era do interesse e do desejo dos pais de Jó que ele fosse doente?
Alguém poderia dizer assim, esse moço, os pais dele andaram no temor do Senhor, ele não vai adoecer, vai ter saúde o tempo todo, ser muito rico. Enquanto ele estava com saúde muito rico, alguém até podia dizer isso. Só que depois ele contraiu uma enfermidade tão terrível que até as crianças fugiam dele. O mau cheiro dele era detestável. Detestável. Mas ele teve experiências com Deus que poucas pessoas nesse mundo já tiveram. A ponto de Deus resolver abençoar 3 pessoas e dizer assim, vou te abençoar de acordo com o que Jó falar. Jó vai orar por vocês. Com a oração dele, eu abençoo vocês, perdoo vocês e abençoo vocês. Mas a oração é dele, ele que sabe. Jó, quem queria pedir? Agora detalhe, hein? Os 3 amigos tinham feito mal a ele o tempo todo. E ficaram na mão dele agora. Ficaram na mão dele. Mas enquanto ele orava e abençoava os amigos, Deus abençoou Jó. Às vezes a gente pensa assim, não, essa doença na minha vida é uma desgraça, é coisa do mal, é do inferno, tem que repreender, tem que mandar embora. Às vezes é uma bênção que Deus está dando. Nós precisamos aceitar a soberania de Deus nas realizações soberanas dele, porque a bênção de Deus não segue o que nos é conveniente. A bênção de Deus segue o propósito divino. E o propósito de Deus é que aqueles 2 filhos de José, o mais novo recebesse uma bênção diferente, como se ele fosse o primogênito. É Deus. Quem decide é Deus. Mas será que a nossa fé chega a esse ponto? De confiar que Deus está cuidando para fazer o melhor? Ah, como a gente quer ter o controle, não é verdade, querido? A gente quer ter o controle. Queridos, nosso papel é buscar a direção do Espírito Santo e abençoar de acordo com a promessa de Deus. Você abençoa seu filho pensando, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro, vai ser um empresário de sucesso. Aí o Espírito Santo vai lá e diz assim, quero você nos países árabes, pregando a minha palavra. Quero você pregando o evangelho lá. Honestamente, queridos, quantos pais aqui ficariam felizes hoje, se soubesse que hoje está decidido que nessa semana seu filho vai pregar o evangelho num país árabe, onde tem gente perdendo a cabeça. Quantos diriam, abençoei o meu filho, foi morrer lá no Oriente Médio, foi morrer por lá, para a glória de Jesus. Você se sentiria efetivamente abençoado? Eu me lembro de uma missionária do Betel brasileiro, que antes de embarcar num navio em Recife, se despediu das pessoas da família que estavam lá, tinham vindo da Paraíba para se despedir dela. E ela disse assim, até a volta de Jesus, porque eu não volto ao Brasil. Por que eu não volto ao Brasil? Porque é muito caro. Nós somos todos muito pobres. Não vai ter como ficar levantando dinheiro. Foi muito difícil comprar essa minha passagem de ida. Não dá para ficar voltando. Então dê um abraço em todo mundo para rever no dia da volta de Jesus. Você ouve isso agora e diz, que experiência, que mulher de fé. E nós não temos fé, por acaso. Nós estamos falando sobre fé, querido. Mas nós não estamos usando a fé de Isaac e de Jacó para achar interessante a história deles. Nós estamos falando sobre fé para aguçar a fé no nosso próprio coração. O que você espera para o seu filho quando você o abençoa? Que ele tenha sucesso segundo aquilo que os homens entendem por sucesso? Ou que ele seja levantado para ser um instrumento de Deus, mesmo que para isso ele tenha que viver menos que os outros? Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério, foi chamado comigo um colega muito próximo, um irmão muito querido e próximo. E quando esse menino, que estudava na escola mais cara de Brasília, falou que queria ir para o seminário, foi uma lástima. A família dele se revoltou e a mãe disse, eu não gastei com você esse tempo todo para agora você ir para seminário, para ser pastor. Não, não pode. Hoje ele não é pastor mais. Ele foi pastor até o dia que traiu a esposa com a secretária. Depois se tornou psicólogo, se tornou advogado, passou em concurso público, está por aí. Está por aí. Mas Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E pode ser hoje.
E ele vai cobrar essa bênção. Entende isso? A fé evangélica, queridos, não abençoa como os homens querem ser abençoados. A fé evangélica abençoa segundo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na vida das pessoas e que já revelou na sua palavra. É coisa seríssima. Finalizo. Só reprisando. A fé nos permite ver o agir de Deus no futuro. A fé abençoa segundo o propósito de Deus e não segundo o desejo dos homens. E finalmente, queridos, versículo 22. Pela fé, José, Abraão, Isaac, Jacó, agora José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. O tempo não nos permite reler. Depois vocês leiam Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25. José estava para morrer e falou assim: vocês vão sair daqui. Deus vai levar vocês para a terra prometida. Deus vai levar vocês. Quando o Senhor tirar vocês do Egito e levar para lá, pegue os meus ossos e levem também. Pegue os meus ossos. Isso aqui não é meu lugar. E, efetivamente, quando Moisés partiu, está escrito em Êxodo que eles levaram os ossos de José. E no livro de Josué está escrito que os ossos de José foram colocados em Siquém, onde também foram colocados os de Jacó, e onde já estava Raquel, a mãe de José. Os ossos dele foram levados para lá. E por que eu entendo que esse texto está dizendo que foi um ato de fé da parte dele? Onde é que está a fé aqui? Que fé é essa que diz eu não quero meus ossos nesse lugar? Que fé é essa que determina onde vai ser enterrado? O que havia nisso? O que há de fé nessa ordem dada por José? Para mim é algo muito simples. Queridos, a fé evangélica não admite nenhuma bênção neste mundo como maior do que a menor das promessas de Deus. Deus tinha dito a Abraão que aquela terra seria dada aos descendentes dele. Mas avisou também que ele passaria 4 gerações do Egito antes que isso acontecesse. E ele se foi, cerca de 400 anos depois, o povo saiu do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. Era uma promessa de Deus. A terra de Canaã era melhor do que o lugar onde eles estavam morando? Não. Só relembrando, querido, eles estavam na terra de Gósen. A terra de Gósen é a terra onde tem o delta do Nilo. É onde o Nilo se parte em muitos pequenos canais, onde houve as primeiras experiências de irrigação no mundo. É até hoje uma das terras mais férteis do mundo. Era onde estava a família de José. E foi o próprio José que escolheu aquela terra para colocar a família dele. E por que José pôde escolher essa terra? Porque só tinha um no Egito maior do que José, o próprio faraó. E os egípcios não consideravam faraó um homem extraordinário. Eles consideravam faraó um deus. Então, para os egípcios, faraó era um deus. E o maior homem era José. Porque José praticamente comprou o mundo para o Egito. E nós não vamos entrar nessa história que é longa. Significa dizer, queridos, que das aspirações dos homens neste mundo, José chegou ao ápice. José chegou no topo. Vamos tentar imaginar, talvez assim, a situação de maior poder que nós podíamos pensar no mundo hoje. Vocês já viram falar no G7, 7 nações mais ricas do mundo? Talvez é G7, G8. Aquelas nações mais ricas do mundo. Coloquem essas nações todas numa só, e você terá o Egito. Agora pega uma pessoa como José, que tinha sido escravo, jogado na cisterna, preso, traído, esquecido, mofando numa cadeia. Pega esse homem, tira da cadeia e põe à frente dessa imensa nação que acumula a riqueza das 8 nações mais ricas do mundo. Esse era o cargo de José.
Essa era a função dele. Mas antes de morrer, ele chama os seus e diz assim: quando Deus tirar vocês daqui, leve os meus ossos, porque eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Entende o que ele está fazendo? Ele entendeu que Deus tinha um propósito dando aquela função para ele. Ele entendeu isso. Deus o colocou lá. Aliás, ele falou isso para os irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para que se aconteça o que está acontecendo agora, para que eu fosse instrumento para abençoar vocês. Mas ele disse, isso não é o que eu quero. Eu preferia estar na terra da promessa de Deus do que estar na terra de Gósen no Egito. Eu preferia estar na terra que Deus prometeu do que ser o número 1 do mundo. Entende isso, querido? Agora, o que acontece na nossa geração, especialmente estimulado por essas pregações de falsos pregadores da palavra de Deus que estão na televisão. Gente que vai falar da testemunha e diz assim, eu tinha uma empresinha de nada que estava quebrando. Agora eu tenho 3 empresas. Eu era um Zé Mané, mas agora eu tenho isso, tenho mais aquilo. Como se o alvo de Deus para essa pessoa fosse isso. A cabeça dessa pessoa é tão pobre quanto as palavras que ela está proferindo. Porque aquele para quem Deus prometeu o céu, se gloriar de uma coisa pobre como ser o maior nesse mundo, é muita pequenez. Entende isso, querido? Jacó abençoou José e José disse, não me deixe aqui, não me deixe aqui. Ser o número 1 do Egito é apenas ser usado como instrumento de Deus para alcançar um propósito. Mas o meu lugar não é esse. Ah, queridos, quanta ilusão quando as pessoas passam, por exemplo, naqueles grandes concursos, né? Olha, eu sei de uma coisa, basta o filho de alguém passar num concurso para juiz, por exemplo, que o mundo vai ficar sabendo. A internet vai ser pouco para divulgar. E aí vai ter foto, vai ter tudo, porque agora chegou nos píncaros, está no nível máximo, chegou no topo. Topo de quê? Topo de quê? Meus amados, nós precisamos ter uma compreensão que a conquista que Deus tem para nós neste mundo e não só depois dele, não só no além-túmulo, o que Deus tem para nós aqui neste mundo é muito maior do que ser juiz, empresário, advogado, médico, o que quer que seja, é muito maior. Mas como a gente tem dificuldade de entender que isso é grande, é grandioso, é o máximo. Se todo homem de Deus que se diz homem de Deus e vai para o Congresso, entendesse que o que Deus tem para ele é muito maior do que fazer aquelas leis. Se entendessem isso. Mas a nossa mentalidade é pequena demais, queridos. Tem sido assim. Mas, irmãos, nós temos pregado sobre a fé para que nós entendamos diferente. Para que nós caminhemos numa perspectiva diferente. Caminhem comigo aqui. Raciocine aqui. Aqui está o Elias. Me desculpe de expor assim ele. Quantos anos você foi diretor do Senado? 14 anos ele foi diretor do Senado. Já ouviram falar sobre o poder do diretor do Senado? Está um aqui. Então, quando Jesus voltar, ele vai ser levado num caixão de ouro, é isso? Vai ter um céu melhor para ele? Por ser diretor do Senado, ele foi um instrumento maior ou menor nas mãos de Deus? Ele só foi o que foi porque a graça de Deus estava sobre ele, sobre você e sobre mim. Ser diretor do Senado é uma contingência. Ali está o Ricardo. Ricardo é feirante. Trabalha na feira do produtor. Então, ele vai para o céu numa carroça velha. É isso, querido? Ele vai ser levado numa carroça velha para um lugar sem graça na eternidade? Não, meus amados. Não. Não tem diferença. Não tem diferença, entendem isso? Um e outro são instrumentos nas mãos de Deus à medida que entendem que só estamos neste mundo porque Deus tem um propósito na nossa vida e através dela. Essa é a fé evangélica. Essa é a fé evangélica. Entender, queridos, que as funções nas quais Deus nos coloca nesse mundo são contingências, mas que o propósito de Deus é muito maior do que isso.
Nós precisamos compreender, porque, irmãos, a incompreensão em relação a isso tem nos feito egoístas. A incompreensão em relação a isso tem nos feito pensar que nós temos que trabalhar feito loucos para crescer nesse mundo, para conquistar nesse mundo. Não, irmãos. Nós precisamos de conquistas muito maiores, conquistas celestiais, para que as promessas se cumpram na nossa vida e por nosso intermédio. Por nosso intermédio. Pela fé, a gente antevê o que ainda não aconteceu e abençoa. Pela fé, a gente abençoa segundo as promessas de Deus e não segundo o desejo dos homens. E pela fé, queridos, nós tomamos todas as conquistas desse mundo como uma contingência, como uma circunstância para facilitar a realização do projeto de Deus na nossa vida, que é maior do que tudo que esse mundo possa nos oferecer. Deus deu uma casa a você com um propósito. Entendeu isso? Você entende isso? Deus deu um carro para você, tem um propósito. Tudo tem um propósito de Deus. E nós devemos pela fé, buscar esse propósito, entender e viver de acordo com ele. Amém, queridos? Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a entender e a vivermos pela fé, para a glória de Jesus.